Agora, de coração para coração, abra sua Bíblia. Te louvo e te adoro. Ela não respeita ninguém e pode atingir qualquer pessoa, qualquer classe social, a qualquer país, qualquer lugar. Ela muitas vezes é tão comum como uma gripe, que muitas vezes nós sentimos ou pegamos. E eu estou me referindo à depressão. Nós sabemos que, em meio a essa pandemia, aumentou e muito os casos de depressão. Talvez alguns de nós tivemos que encorajar, tentar ajudar pessoas que se encontravam numa situação deprimida, de uma tristeza profunda na sua alma. Talvez nós oramos juntos com pessoas assim, mas segundo os dados da OMS, os casos de depressão no Brasil cresceu absurdamente nesses últimos meses, devido a essa pandemia. Então imagine quantas pessoas tiveram que perder os seus entes queridos. E nós sabemos que quando isso acontece, há uma grande possibilidade de nós ficarmos abatidos na nossa alma, por causa da perca de alguém que nós amamos tanto. E nós precisamos, talvez, compreender um pouco sobre isso, para que possamos, talvez, tratar na nossa vida. E para isso, hoje, de uma forma bíblica, não de uma forma profissional ou terapêutica, eu quero trazer para nós algumas dicas da palavra de Deus que podem nos orientar, ou com certeza vai nos ajudar a como a gente identificar e talvez reagir a esse mal que acontece, como eu falei, independente da sua raça, da sua questão social, sabe, da sua profissão, da sua idade. Nós somos sujeitos a ficarmos deprimidos. Nós precisamos tratar também a nossa alma, porque às vezes nós pensamos, ou nós separamos, eu vou me separar, eu sou uma pessoa espiritual, não é? E aí nada vai me atingir, ou eu posso não estar bem emocionalmente, mas espiritualmente eu estou muito bem. Muitas vezes a gente separa essas questões da nossa vida. Então nossa série vai ser Eu Quero Mudar. Sabe por quê? Porque quando nós nos tornamos cristãos, automaticamente uma mudança vai acontecer na nossa vida. Mas olhando para o nosso lado emocional, nós precisamos identificar talvez uma área emocional que não está indo bem na minha vida, e eu preciso, para que eu possa melhorar, para que eu possa receber cura, talvez, nessa área da minha vida, eu preciso decidir que eu quero mudar. Então a primeira coisa que nós temos que fazer é reconhecer. E hoje, nós queremos reconhecer, talvez, nós estamos deprimidos. Eu preciso reconhecer, ou olhar para algumas dicas e tentar enxergar isso na minha vida. E o próximo passo é, eu sei que eu estou vivendo isso, mas eu quero mudar. Porque normalmente quando nós estamos deprimidos, a gente não pensa em mudança, a gente não reage. Nós ficamos parados ali, naquele mundo, e as coisas vão piorando a cada momento. Mas nós precisamos identificar se estamos e precisamos tomar um passo de mudança na nossa vida. Alguns dos vários sintomas da depressão são a redução na capacidade de sentir prazer
naquilo que muitas vezes nós tínhamos bastante prazer. Quando nós estamos deprimidos, a gente não sente mais aquele prazer que sentíamos. Fadiga ou sensação de perca de energia. Esse é outro sintoma. Diminuição da capacidade de pensar, de se concentrar, de tomar decisões. Essa é outra dica ou sintoma que nós estamos deprimidos. A perda ou o excesso de sono ou do apetite, né? Quando você perde a vontade ou você come em excesso. Isso pode ser um sinal que está mostrando para você que algo não está bem. Recusa de estar com outras pessoas. Quando nós nos isolamos e não queremos viver em comunidade ou nos relacionar com pessoas, nós queremos simplesmente ficar dentro do quarto, talvez deitado na cama ou no lugar isolado. Crise de choro, sensação de desamparo, estabilidade no nosso sentimento, muitas vezes o sentimento de culpa por algo que está acontecendo. Nós nos culpamos, e isso muitas vezes pode ser um sinal de que nós estamos deprimidos. Existem muitos sinais que apontam, né, para o estado de uma pessoa emocionalmente deprimido. E você pode pesquisar, você pode buscar, você vai encontrar muitas coisas. Eu tentei falar esses para talvez nós observarmos um pouco. E como eu falei, para haver uma cura, quando você vai no médico, que você está com alguma enfermidade no seu corpo, aquele médico, a primeira coisa que ele vai tentar é identificar a causa do seu problema. E aí ele vai fazer uma bateria de exames para que esses exames possam falar para ele o que está gerando isso em você, no seu corpo. Nós vamos fazer esse exame na palavra de Deus para talvez identificar como anda a nossa alma. Tem muitas pessoas abatidas, tem muitas pessoas tristes, tem muitas pessoas deprimidas. E claro, o ser humano está abatido. E nós precisamos tomar alguns passos. Eu queria que você abrisse comigo no Salmo 42. Eu já falei sobre esse salmo outras vezes, a gente sabe o contexto com relação a Davi. Ele estava se sentindo deprimido por uma situação na sua família. E ele mostra como ele estava deprimido, abatido nesse momento da sua vida. Talvez distante das pessoas que ele amava, talvez distante das coisas que ele realmente fazia sentido para a vida dele, e ele se sentiu assim, abatido. Olhando para a vida de Davi, eu queria, nessa manhã, tirar algumas lições para a nossa vida. Lembra quando, por exemplo, voltando a outro personagem, né? Quando nós olhamos no livro de Jó, a gente vê em certos momentos um abatimento na vida de Jó. E a gente fica pensando, né? Se a gente olhar para o livro de Jó, é muito fácil identificar por que Jó estava deprimido, abatido. Se vocês lembram lá no capítulo 1, de repente a vida dele que estava tão boa, né? Ele era o cara mais sucedido, o empresário mais importante da época, e em alguns momentos ele não só perde uma grande família que ele tinha, perdeu todos os seus filhos, perdeu todos os seus recursos. Ele que era o empresário mais bem sucedido, ele faliu. Então, é comum olhar para a vida de uma pessoa que passa por tudo isso e ver ela deprimida. Então Davi estava passando por um momento difícil na sua vida. Tinha inimigos, tinha acusações, tinha pessoas falando mal e tantas coisas que ele estava vivendo, que ele se viu numa situação dessa. Mas vamos primeiro fazer uma pergunta para nós nessa manhã. Pergunte para você mesmo, por que a alma fica abatida? Essa é uma pergunta que nós temos que fazer. Por que a alma fica abatida? Por que eu fico abatido? Por que eu fico deprimido?
por quê? Qual é a razão? E quando nós fazemos isso nesse salmo, nós podemos ver que a primeira coisa, quando você olha, por exemplo, para o versículo 1 e o versículo 2, a primeira coisa que nós descobrimos é que a alma se abate quando ela fica privada da comunhão com Deus. Uma das coisas que acontece normalmente quando nós estamos deprimidos, a gente não quer ficar com pessoas. Nós não queremos comunhão com pessoas. Então, muitas vezes, isso vai nos afastando de Deus. Nós vamos ver na frente que vão vir outros sentimentos que parece que vai nos distanciando de Deus. E o salmista, ele fala isso. Veja comigo, versículo 1, ele fala: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Então a alma se abate quando nós estamos ou perdemos a nossa comunhão com Deus, ou nós estamos distante de Deus. Porque é fácil, em momentos dos problemas, nós ficarmos abatidos. E a alma, ela morre quando ela está privada do relacionamento de Deus. Ele se sentia assim. Ele estava distante daquilo que dava prazer. E nós precisamos fazer essa pergunta: por que eu estou abatido? Será que essa pandemia tem me afastado de Deus? Será que essa crise tem me distanciado de Deus? Será que eu perdi aquele desejo, aquela vontade que eu tinha? E ele fala que, como um animal que tem um desejo enorme num deserto, por água, era isso que ele desejava. É interessante, ele não só está pensando: eu desejo uma cura para a depressão, para que eu possa me alegrar. Ele não estava pensando só nisso, ele não queria só isso. Ele queria muito mais. Ele queria Deus. Ele queria estar com Deus. Ele queria a presença de Deus. Porque quando nós estamos distante de Deus, talvez seja mais fácil nós ficarmos deprimidos, desanimados. Eu te amo.